Senhor, irmãos. Estou aqui mais uma vez. Dessa vez eu quero tratar de um tema importante e que possa até gerar algum tipo de reestudo ou de algum tipo de problema para o que nós compreendemos, ou para o que alguns compreendem acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero tratar hoje é a respeito da geração eterna do Filho de Deus. E a pergunta simples que eu quero fazer é o seguinte: será que é Cristo? Será que uma das pessoas da Trindade, ela foi gerada por outra desde a eternidade? Será que a pessoa que recebe o nome de Filho de Deus, ela foi gerada desde a eternidade pela pessoa que recebe o nome de Pai? Para começarmos, vamos ler aqui no credo, nos credos, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vou começar aqui em uma teologia, falar sobre o credo atanasiano, ou conhecido como credo atanasiano. Não se sabe ao certo se foi ele, mas ele foi depois do concílio de Nicéia, depois do ano de 325. Ele diz assim: o Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. O credo atanasiano afirma que o Filho foi gerado. Vamos ver aqui como é que pensa Lutero. Lutero, ele também tinha sua posição com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a gente precisa entender de que forma ele via a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com uma teologia sistemática do Franklin, grande teólogo, historiador, gosta muito de história, e aqui a falar sobre a cristologia, ele relata aqui, ele registra parte do Catecismo Menor escrito por Martinho Lutero, que diz assim: creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade. Então Lutero cria também, assim como o credo niceno, em uma geração eterna, na palavra gerada desde a eternidade. Eu estou aqui também com as Institutas de João Calvino, volume número 1, e vamos ver como se posiciona Calvino a respeito da geração do Logos, da geração do Filho. Objeto é que, se ele é verdadeiramente Filho de Deus, é absurdo que ele seja filho de uma pessoa. Eu respondo que ambas as coisas são verdadeiras, isto é, que ele é Filho de Deus, porque é a palavra gerada pelo Pai antes de todas as eras. Ainda aqui, eu tinha lido na página 146, vou ler aqui agora na página 149. E ele continua: pois desde que Cristo se manifestou na carne, ele é chamado Filho de Deus, não só em que a palavra eterna foi gerada do Pai, não só que a palavra eterna foi gerada do Pai. Página 149. E aqui nós encerramos. Até aqui tá bom. Ele cá na frente fala um pouquinho sobre a Trindade, tal, mas procede do Pai, mas que a essência e princípio, tal, beleza. Então, já vimos, já foi o suficiente, que Calvino também entendia a geração eterna do Logos, da segunda pessoa da Trindade. Mas a pergunta é válida: será que a Bíblia, as Escrituras ensinam mesmo que a segunda pessoa, Cristo, o Logos, ele é gerado desde a eternidade? Será que é isso mesmo que a palavra ensina? Será que esta é a posição que a Bíblia realmente está nos ensinando? Bom, para começar, vou fazer uma pequena observação. No Antigo Testamento, não há sequer uma profecia que aponte para uma manifestação de um Filho de Deus no aspecto metafísico. Há, na realidade, em Isaías 9,6,
Profecia que se diz um filho se nos deu. Mas ali a referência é um filho, não o filho. Porém, há de haver questionamentos, porque o Antigo Testamento, de fato, também, ele não aponta, ou não se preocupa em apontar definitivamente, de forma conclusiva, a Trindade. Há sombras, mas não há uma certeza absoluta. Há sombras sobre a Trindade. Então, é de se esperar que não houvesse realmente profecias ou textos que apontassem uma filiação eterna. O Novo Testamento é o testamento que nos traz uma nova perspectiva, revelações mais profundas, porque ele é progressiva. Então é com base no Novo Testamento que define-se uma geração eterna do Filho, ou da segunda pessoa da Trindade, ou de uma das pessoas da Trindade. Mas nós temos que compreender, primeiramente, é que será que este Filho, que recebe este nome, será que a pessoa que recebe o nome de Filho, ela foi gerada desde a eternidade? Será que o Novo Testamento ensina que a pessoa que recebeu o nome de Filho, que encarnou, ela foi gerada pela outra pessoa que recebeu o nome do Pai desde a eternidade? Para começar, vamos ler um texto aqui de Lucas, capítulo número 1, versículo de número 35. Aqui vamos começar a vislumbrar algumas coisas. Lucas 1,35 diz assim: E respondendo um anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu vou repetir para ficar bem, a gente fixar bem. E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas aqui, ele registra o anúncio do anjo para Maria acerca da geração de Jesus. E o interessante é que ele diz aqui que esse ente santo que iria nascer seria ou será chamado Filho de Deus. Primeira coisa que nós temos que observar é que o anjo não diz aqui que ele é o Filho de Deus, mas seria chamado Filho de Deus. Primeira coisa a observar é que o anjo não confirma, em hipótese alguma, que ele já era, ou que ele era o Filho de Deus antes desta encarnação. Ele diz que ele será chamado o Filho de Deus. Aí você me pergunta, mas por que ele vai ser chamado Filho de Deus? Aqui nós precisamos observar algo muito importante. Porque diz aqui, pelo que também. A expressão aqui, pelo que ela vem aqui, isso aqui é uma preposição de ar. Essa preposição aqui, ela traz uma indicação do por causa, do porquê algo estava, ou porque ele seria, ou porque ele receberia este nome. Então, essa preposição aqui, eu vou até pegar um léxico aqui. Deixa eu ver, léxico, não, vou pegar uma chave. A nova chave linguística do Novo Testamento. E vou dar uma lida aqui. Lucas capítulo 1, versículo número 35. Está escrito aqui: por essa razão, também, página 402 desta chave linguística. Por esta razão, por causa. Então, se nós olharmos o texto, observamos que o anjo anuncia que esse ente que iria nascer santo, ele seria chamado Filho de Deus, mas tinha um motivo. E o motivo, ele se encontra antes da preposição, porque ele diz, por causa de alguma coisa que havia acontecido, ele seria chamado Filho de Deus. O que é que ele fala? Que descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Pelo que, ou por causa disso, por causa de quê? Por causa do Espírito que iria descer sobre Maria, por causa da ação de Deus em Maria, esse santo que iria nascer ia ser chamado Filho de Deus. Ponto. O que o anjo está anunciando aqui é algo muito profundo. Por quê? Jesus tinha uma mãe. Maria era a progenitora do corpo do Senhor Jesus Cristo. E necessariamente
Jesus teria que ter um pai. E o pai de Jesus aqui nesse caso é o próprio Deus. Deus, ele é o pai do Senhor Jesus Cristo. Então neste caso aqui, Maria é a mãe e Deus é o pai. E por Maria conceber de Deus, esse menino que iria nascer seria chamado Filho de Deus. Então, a propósito, a priori, nós entendemos que esse título Filho de Deus é mostrado aqui pelo anjo, que ele receberia, esse ente santo que nasceria, receberia, não porque ele era filho desde a eternidade, mas pelo ato da concepção de Maria, que foi através do poder do próprio Deus. Então, para começo, observamos que este nome Filho de Deus, no capítulo 1, versículo 35 de Maria, ele é caracterizado pela geração miraculosa do Logos, do corpo do Logos, dentro do ventre de Maria, através do poder de Deus. Ademais, tem um problema aqui seríssimo, que nós trinitarianos, muitas das vezes, passamos por cima. E aqui é muito interessante. O que é que eu estou falando? Se você pegar um pouquinho mais para trás, Mateus, capítulo de número 1, versículo número 20. Diz assim, ó, escute bem. E projetando ele isso, eis que um anjo lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Observe o seguinte, versículo 35 diz que o Espírito iria descer e iria gerar. Mateus 1,20 diz que Jesus era concebido do Espírito Santo. Espera aí. Se uma das pessoas recebe o nome de pai, porque é pai desde a eternidade, e esse Jesus Cristo é gerado pelo Espírito Santo, que conclusão nós chegamos? Porque é o seguinte, já que esse Jesus, ele é gerado desde a eternidade pelo Pai, como poderia ser ele gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria? Ele possuía duas filiações? A não ser que nós entendamos que Jesus Cristo é o Filho, Deus o Pai e o Espírito Santo um poder, como crê os testemunhos de Jeová. Então nesse aspecto fica concluído, fica resolvido. Deus é o Pai, o Espírito Santo é a influência, um poder, e ele mandou o poder dele e engravidou Maria. Então nós observamos que na realidade quem gera no corpo de Maria, no ventre de Maria, é o Espírito Santo. No entanto, ele não recebe o nome de pai. Por que ele não recebe o nome de pai? Porque Jesus é filho desde a eternidade? Não. Porque foi declarado desde a eternidade que uma das pessoas receberia o nome de filho, tanto quanto a outra receberia o nome de pai. Então aqui vemos de imediato que esta geração se dá através do Espírito Santo, e no entanto o Espírito Santo não é o Pai. Isto por quê? Porque a obra já havia sido estabelecida desde a eternidade e cada uma das pessoas havia assumido uma posição dentro da obra da encarnação e da salvação do homem. Pronto. A priori nós aprendemos isso aqui, que Jesus, ele recebe o título de Filho de Deus, porque ele, Cristo, ele foi gerado por Deus, através do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, foi gerado por Deus no ventre de Maria. Então, aqui não afirma que ele é Deus desde a eternidade, Filho de Deus desde a eternidade. Desculpe, Filho de Deus desde a eternidade. Deus desde a eternidade ele sempre foi e é. Ele é, sempre foi não, ele é. Mas ele se torna Filho de Deus no mundo, quando ele encarna, porque ele é gerado no ventre de Maria por Deus. Então nós já aprendemos aqui inicialmente que esta geração ela caracteriza a filiação. Segunda coisa importante. Aí você pergunta, puxa, mas ele recebe o nome de Filho de Deus na terra porque ele era Filho de Deus desde a eternidade. Então já que ele era filho desde a eternidade, ele se tornou Filho de Deus na terra. Então nesse caso a geração do Espírito Santo não influenciou nada, porque ele continuou sendo chamado de filho, porque ele já era filho. Só que aqui tem um problema, porque escute bem, Daniel capítulo 7 versículo 13 e 14 relata que viu um como filho do homem no céu, indo até o ancião de dias. Nitidamente esta profecia
e esta visão, uma declaração do Messias. Isso é indiscutível. E ele é visto no céu e conhecido como Filho do Homem. Agora a pergunta é a seguinte: ele é Filho do Homem no céu, ele recebe esse título de Filho do Homem, aliás, ele adere a esse título porque ele é homem desde a eternidade, ou porque ele assumiu o papel de homem e recebeu esse título no céu de Filho do Homem? É nesse aspecto aí que temos que entender a filiação do Senhor Jesus Cristo. Assim como no céu ele é conhecido como Filho do Homem, porque ele assumiu a natureza humana e o papel de ser homem, aqui na terra ele é Filho de Deus porque ele assumiu o papel de ser Filho de Deus, ou seja, assumiu a filiação. Assim como ele assume um corpo e é conhecido como Filho do Homem, ele assume a filiação e é conhecido como Filho de Deus. Então nós temos aqui dois extremos, aonde de um lado ele é conhecido como Filho do Homem nos céus, e por outro lado ele também é conhecido como Filho de Deus aqui na terra. Isso porque ele assume papéis em função da encarnação que lhe caracterizam, que lhe faz receber esses títulos: Filho do Homem no céu e Filho de Deus na terra. Para a gente continuar aqui, vamos ver mais uma questão. Ponto. Outra coisa importante. Falamos sobre ser filho de Deus por causa da geração. Falamos que ele recebe esse título aqui na terra, como ele é conhecido como Filho do Homem no céu. Terceiro, importantíssimo. Quando João inicia o seu evangelho, observa o seguinte: ele diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, se nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para dar testemunho, tal. Veio para os seus não receberam. Aqui ele já trata da encarnação. Mas todos quanto receberam, deram o nome de ser filho de Deus, o qual nasceram. E o Verbo se fez carne. Agora ele começa com uma perspectiva de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir do versículo 14, João já começa a enxergar o Verbo encarnado. A partir do versículo 14, ele começa a tratar Jesus Cristo como Filho de Deus, o Filho unigênito. Observe vocês que até o versículo 14, ele enxerga Jesus Cristo, ou ele trata de Jesus Cristo, não como Filho, mas como Verbo. Porque era lícito que João conhecesse Jesus, se é que ele é Jesus e Filho desde a eternidade. Ele diz assim: no princípio era o Filho, e o Filho estava com Deus, e o Filho era Deus. Porém ele não relata que Jesus Cristo no princípio era Filho, mas no princípio ele era o Verbo, a palavra. E propriamente dito, ele era Deus. Porém, depois do versículo 14, quando ele foca agora na encarnação, ele diz que o Verbo se fez carne. Aí no versículo 18 ele diz: Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então observe que João, aquele que trata melhor a questão da divindade do Senhor Jesus Cristo, quando ele olha para a pré-existência do Senhor Jesus Cristo, quando ele olha para a pré-existência de uma das pessoas da Trindade, aquela que encarnou, ele olha para ele não como Filho eterno, mas como Verbo. Então no princípio ele era o Verbo, ele era a palavra, ele era Deus. Não existe aqui uma ideia de João de que no princípio ele era o Filho. Não, no princípio ele era o Verbo. Então observamos que a perspectiva de João aqui é de que antes da encarnação, na pré-existência, na eternidade, ele simplesmente era Deus. Ele era o Verbo. Não existe uma filiação eterna aqui em João 1:1. Mas vamos para frente, que tem mais coisa aqui para a gente ver. Vamos lá. O fim e tal. Outra coisa importante aqui. Olhando já um texto, relacionamento e tal. Outra coisa importante aqui.
surge a pergunta: bom, se ele não é filho desde a eternidade, se a Bíblia não confirma, a Bíblia não afirma, se a Bíblia ela não nos mostra claramente que ele é filho desde a eternidade, então por que ele é chamado de filho? Vimos anteriormente que ele é chamado de filho porque ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. Porém, um dos principais motivos do porquê ele é chamado de filho era para que se cumprissem as profecias do Antigo Testamento. E o que é interessante é que em Salmos, vamos para o Salmo de número 89, Salmo de número, deixa eu ver aqui, 89, versículo 26 e 27, profecia messiânica, diz assim: ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Diz aqui, olha o que ele fala: e ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e meu conceito lhe será firme. Essa profecia aqui é uma profecia messiânica. E ela diz o seguinte: que ele, o Messias aqui, invocaria a Deus dizendo: tu és o meu Pai. E continua dizendo: também isso lhe darei o lugar de primogênito. Ou seja, a profecia aqui, ela mostra duas coisas. Primeiro, que ele invocaria Deus chamando-o de Pai. Isso Jesus fez, ele assumiu o papel de filho. E Deus lhe daria o papel, ou seja, o lugar de primogênito. Isso Jesus assumiu. Toda a Escritura é chamada de primogênito. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15, e assim sucessivamente. Outra profecia importante é Salmos. Vamos para o Salmo, Salmo de número 2, muito conhecido, versículo de número 7, que diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ele assumiu o papel de filho porque a profecia dizia que este Jesus seria filho de Deus. Ademais, em 2 Samuel, outra profecia messiânica, 2 Samuel, capítulo de número 7, Samuel capítulo número 7. Vamos lá: preparei um lugar para o meu povo, desde que mandei, verso luz. Aqui, versículo 14, que diz assim: Deus falando com Davi, fazendo a promessa a Davi. Diz assim, sobre o descendente de Davi: esse edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Essa casa aqui pode ser a igreja, ou pode ser para aqueles que são pré-tribulacionista e dispensacionalista, alguma coisa desse tipo aí, o tempo eterno, ou o tempo futuro. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Meu amigo, nenhum filho de Davi sentou no trono para sempre, não. Israel não tem rei que está reinando para sempre. O rei da tribo de Judá que reina para sempre se chama Jesus, que é o descendente de Davi. Eu lhe serei por pai. Eu lhe serei por pai. E ele me será por filho. Aí disse: me transgredi, tal. E ele disse: então, Jesus, ele recebeu o nome de filho para que se cumprisse a promessa de Deus a Davi, que um descendente de Davi iria sentar eternamente sobre o trono. E esse descendente de Davi, que iria sentar eternamente sobre o trono, que nós entendemos que Cristo foi entronizado no trono de Davi, ele reina. Esse filho de Davi, ele seria para Deus como filho, e Deus seria para ele como pai. Ou seja, Jesus recebe o título de filho para cumprimento de uma promessa de Deus a Davi. E eu quero encerrar chamando para nós observarmos um detalhe importante. E foi isso aqui que me chamou a atenção. Eu sou um trinitário convicto, não tenho dúvida nenhuma da divindade de Cristo, da divindade do Santo Espírito e da divindade de Deus. Não tenho dúvida nenhuma que há um só Deus,
Não tenho dúvida nenhuma que esse Deus subsiste em três pessoas. Creio totalmente na Trindade. E uma coisa me chamou a atenção fortemente. E isso me fez reestudar e repensar a doutrina da Trindade no que diz respeito a uma geração eterna de uma das pessoas. Porque se nós entendemos, escute bem, se nós entendemos que o Filho foi gerado desde a eternidade, que o Pai é Pai desde a eternidade, que o Filho é Filho desde a eternidade. Alguém se questiona que o Pai não pode ser Pai depois, que o Filho não pode ser Filho depois, porque é a mudança, nada disso, isso são títulos. Ninguém deixa de ser o que é porque é Pai. Isso é título. Título não muda ninguém. Mas entenda bem, se há uma filiação desde a eternidade, se há um relacionamento de pai e filho desde a eternidade, se isso é verdadeiro, a pergunta é a seguinte: quais são os níveis de relação entre Pai, Filho e Espírito Santo? Por quê? Se um é pai, o outro é filho, a relação entre pai e filho não pode ser comparada com a relação entre qualquer outro tipo de agente. Uma relação de pai e filho é diferente de uma relação de pai e sobrinho, é diferente de uma relação, de tio e sobrinho, é diferente de uma relação de marido e mulher, é diferente de uma relação entre irmão e irmão. Então, se Deus é Deus, se Deus Pai, Ele é Pai desde a eternidade, se Cristo é Filho desde a eternidade, se há um Pai e um Filho desde a eternidade, como é que fica a relação entre Pai e Espírito, Filho e Espírito? Porque quando nós imaginamos que há uma geração eterna, em que há Pai desde a eternidade, Filho desde a eternidade, há um relacionamento entre Pai e Filho desde a eternidade. Então, que tipo de relacionamento nós deveríamos vincular entre Pai e Espírito, Filho e Espírito? Observe que a priori nós teríamos um problema gravíssimo de relacionamento entre as pessoas da Trindade. Porque um se relaciona com o outro como pai e filho. E o Espírito Santo vai ser como mãe e filho? Esposo e esposa? Primo e prima? Tio e... não sei, como é que a gente vai fazer isso aí? Então, esse tipo de pensamento, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Porque, como eu penso? Eu penso que desde a eternidade existem três pessoas. E essas pessoas, elas são desde a eternidade simplesmente as três pessoas que formam a essência do Deus único. Que por causa da salvação, por causa da economia, da obra da salvação, um assumiu o papel de pai, o outro assumiu o papel de filho, porque foi gerado aqui na terra, e uma outra pessoa assumiu o papel, ou a função do Espírito que santifica, ou do Espírito de poder, o Espírito Santo, aquele que vai guiar ou se relacionar diretamente com a igreja. Então nós temos que entender que o que nós aprendemos, ou o que nós sabemos, o que foi nos revelado a respeito das pessoas da Trindade, onde é conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo, são títulos para que nós possamos compreender alguma coisa dessas pessoas. Mas que isso não quer dizer de forma alguma que Pai foi Pai desde a eternidade, Filho foi Filho desde a eternidade, porque se nós pensarmos dessa forma, mais uma vez repito, e aqui vou encerrar, como fica a perfeita relação entre as três pessoas? Porque se o Espírito Santo procede, ou se o Espírito Santo é só filho, ou se ele é tio, ou se ele é mãe, ou não sei mais do que, ou só Espírito mesmo, não tem uma relação, uma harmonia perfeita entre as três pessoas. Porque a relação entre pai e filho não pode ser comparada com qualquer outro tipo de relação. Então, qual seria o correto? Penso eu, segundo eu tenho estudado, qual seria o correto? De forma assim, objetiva e direta. Desde a eternidade, são três pessoas. Por causa da economia, Pai. Por causa da salvação, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois da salvação, quando tudo for consumado, continua sendo as três pessoas. Então nós temos que entender que não há uma geração